Minha filha esqueceu de desligar o telefone. Eu ouvi. Está na hora de ele ir para uma casa de repouso. Ele é um fardo. Eu não disse nada, mas naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Vendi a casa por 4.500.000 reais. Eles voltaram de uma viagem de negócios sorrindo, mas havia uma surpresa esperando por eles. As chaves não serviam na porta. Encontraram um bilhete na soleira e, depois de lê-lo, começaram a gritar. E então percebi que eles não deixariam por isso mesmo. Isso era apenas o começo. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga de onde você está ouvindo nos comentários. O telefone tocou bem, na hora em que eu raspava o último pedaço da carne de panela do meu prato. A receita da Helena, embora a minha nunca ficasse tão boa sem o toque dela. Olhei para a Bina e sorri, apesar de mim mesmo. Camila, pai, como você está aguentando? A voz dela carregava aquele calor familiar que sempre apertava meu peito com uma mistura de amor e solidão. Acomodei-me na velha poltrona do papai, que era da Helena, o couro gasto e liso por anos de suas sessões de leitura noturnas. Ah, você me conhece, querida. Acabei de jantar e estava prestes a assistir ao jornal. Não mencionei que era a sobra de 3 dias atrás, ou que eu passei a maior parte da última hora olhando para a foto da Helena na lareira. Você está comendo o suficiente? Sabe, você sempre pode pedir mercado online agora, né? Eu te mostrei o aplicativo. Estou comendo mais do que o suficiente, interrompi gentilmente. Embora eu tenha tomado um sustinho ontem, esqueci de desligar o fogo debaixo da cafeteira. Sorte que senti o cheiro de queimado da sala. Houve uma pausa. Eu podia imaginá-la franzindo a testa daquele jeito que herdou da mãe. A mesma pequena ruga entre as sobrancelhas. Pai, talvez a gente devesse conversar sobre arranjar alguém para dar uma olhada em você com mais frequência. O Ricardo acha que estou bem, Camila. Sério, como está a viagem de negócios? Vocês estão no Rio, certo? Sim, a conferência termina amanhã. O Ricardo tem cuidado da maioria das reuniões com clientes enquanto eu fico sentada nessas apresentações intermináveis sobre tendências de marketing digital. Ela riu, mas pareceu forçado. Olha, pai, eu preciso ir. Ricardo e eu temos um jantar com alguns investidores em potencial. Claro, querida. Eu te amo. Também te amo, pai. Se cuida, tá bom? Ouvi um clique. Depois um barulho de algo se mexendo. Ela deve ter jogado o celular na bolsa, pensei, estendendo a mão para desligar o meu. Mas então, ouvi vozes, abafadas, mas claras o suficiente através do microfone do celular dela. Ricardo, você vê como ele está se deteriorando? A voz de Camila, já não mais calorosa e carinhosa. Ele esqueceu o fogão ligado ontem. E se ele incendeia a casa? Minha mão congelou sobre o telefone. Gelo se espalhou pelo meu peito. Está na hora de uma casa de repouso, Camila. A voz de Ricardo, fria e pragmática. Ele está se tornando um fardo, e você sabe disso. Seu pai é um bom homem, mas não pode mais morar sozinho. A casa vale quase 5 milhões agora. O tom de Camila havia mudado para puro cálculo. Com o mercado de São Paulo, provavelmente conseguiríamos uns 4 milhões e meio, talvez mais. Exatamente. Ricardo parecia satisfeito. Poderíamos vender, colocá-lo em um lugar decente, não muito caro, e finalmente comprar aquela casa em Campos do Jordão que estamos de olho, aquela com vista para as montanhas. Minha filha riu. Riu de verdade. Nossa, Ricardo, você precisava ver ele hoje. Tão grato só por eu ter ligado. Ele não tem ideia do que estamos planejando. Quanto mais esperarmos, mais confuso ele vai ficar. Devemos agir enquanto ele ainda confia totalmente em nós. O telefone escorregou dos meus dedos dormentes, caindo com um baque no piso de madeira que Helena e eu instalamos juntos há 23 anos. Cada tábua assentada por minhas próprias mãos, cada prego cravado com pensamentos sobre o futuro da nossa família. Sentei-me no silêncio repentino da minha casa vazia, encarando a fotografia de Helena. Seus olhos pareciam perfurar os meus com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Decepção, aviso, ou talvez apenas o terrível conhecimento que vem para aqueles que já deixaram este mundo. O relógio de pêndulo no corredor, presente de aniversário de casamento da Helena para mim há 15 anos, marcava o tempo firmemente na escuridão crescente. Lá fora,
Os primeiros grilos da primavera começavam sua canção noturna no jardim que Helena havia plantado e que eu ainda cuidava. Algo frio e duro se instalou em meu peito, substituindo o calor que senti ao ouvir a voz da minha filha poucos momentos antes. Minhas mãos, calejadas por décadas de trabalho em obras, lentamente se fecharam em punhos. Eles achavam que eu era um fardo, achavam que eu estava confuso, indefeso, pronto para ser administrado e descartado. Já estavam gastando meu dinheiro, já estavam planejando sua nova vida sobre o meu túmulo, mas eu ainda não estava morto e não estava nem de perto tão confuso quanto eles acreditavam. Não sei quanto tempo fiquei ali no escuro, com o rosto de Helena me observando da moldura de prata na mesinha de canto. A casa parecia diferente agora, como se as próprias paredes tivessem ouvido a traição da minha filha e estivessem prendendo a respiração. Minhas pernas pareciam instáveis quando finalmente me levantei para acender a luminária. A luz quente caiu sobre a sala de estar que mobiliamos peça por peça. Cada item escolhido com cuidado e comprado com sacrifício. O sofá bordô onde Camila costumava se aninhar para fazer o dever de casa. A mesa de centro que construí na garagem, lixando-a até ficar lisa enquanto ela brincava aos meus pés. Fui até a cozinha e abri a gaveta onde guardava recibos e papéis antigos. Meus dedos encontraram a pasta que eu procurava, sem pensar. 20 anos de registros financeiros que nunca joguei fora, porque Helena sempre dizia: você nunca sabe quando pode precisar deles. Recibos da mensalidade da PUC, R$200 mil ao longo de 4 anos. Lembrei-me daqueles turnos duplos, chegando em casa com poeira de cimento no cabelo e gesso sob as unhas. Helena teria um café esperando e massagearia meus ombros enquanto eu pagava as contas nesta mesma mesa de cozinha. Roberto, você está se matando de tanto trabalhar, ela disse uma noite, observando-me calcular como pagar o semestre de primavera de Camila. Ela merece mais do que nós tivemos, Helena. Ela é inteligente o suficiente para qualquer coisa. Helena havia beijado o topo da minha cabeça. Só não dê tanto a ela, a ponto de ela se esquecer de ser grata. Eu deveria ter ouvido. Meu Deus, eu deveria ter ouvido. Os recibos do casamento também estavam lá. R$150 mil por um único dia. Eu disse a Camila que poderíamos pagar R$25 mil, talvez R$40 mil, se nos apertássemos, mas ela chorou. Chorou de verdade por querer o casamento dos seus sonhos. Trabalhei nos fins de semana por 6 meses instalando pisos de madeira para um amigo empreiteiro que me pagava por fora. Papai, você é o melhor pai do mundo, ela sussurrou durante nossa dança, a cabeça em meu ombro, o vestido de noiva roçando no meu smoking alugado. Nunca vou esquecer isso. Mas ela havia esquecido, assim como esqueceu quem foi o fiador do seu primeiro financiamento de carro quando seu nome não foi aprovado, assim como esqueceu quem fez as ligações para conseguir aquele emprego de marketing para ela quando ficou desempregada por 8 meses após a formatura. Encontrei os extratos bancários de 2 anos atrás, depois que Ricardo perdeu seu cargo de consultor financeiro, por motivos que eles nunca explicaram completamente. Eles se mudaram para cá temporariamente, só até o Ricardo encontrar algo novo. Eu nunca cobrei aluguel. Paguei as contas de luz e água mais altas. Comprei comida para 3 adultos em vez de um viúvo solitário. Ricardo me dava tapinhas no ombro e me chamava de o homem mais generoso de São Paulo. Camila me abraçava e dizia: pai, vamos te pagar de volta assim que nos reerguermos. Eles estavam reerguidos há mais de 1 ano, ambos com bons empregos, ambos ganhando mais dinheiro do que eu jamais ganhei, mas nunca mencionaram se mudar, nunca mencionaram me pagar de volta. O jantar de aniversário que paguei no mês passado, R$1.000, naquela churrascaria chique do centro porque Ricardo disse que eles mereciam comemorar. A conta do conserto do carro que cobri quando a BMW de Ricardo precisou de uma nova transmissão, R$15 mil que limparam meu fundo de emergência. O Roberto é como um pai para mim. Ricardo disse aos amigos no último churrasco, com o braço em volta dos meus ombros: tenho muita sorte de ter entrado para esta família. Eu havia ficado orgulhoso de verdade de ser o sogro generoso, o homem que cuidava de sua família, não importava o custo. Subi para o nosso quarto, o meu e o de Helena, ainda inalterado depois de 2 anos. A caixa de joias dela estava na cômoda, seus óculos de leitura dobrados ao lado da luminária. Abri a gaveta de baixo, onde guardava nossos papéis importantes, e tirei a escritura original da casa, Roberto e Helena Almeida, comprada em 1999.
Sem dívidas, sem fiadores, sem complicações. Apenas meu nome agora, que Helena se fora, parado ali, no quarto onde Helena passou seus últimos dias, cercado por tudo que construímos juntos. Senti algo mudar dentro de mim. A dor ainda estava lá, afiada como vidro quebrado, mas por baixo dela, algo mais duro estava se formando. Eles queriam me internar e vender o trabalho da minha vida. Achavam que eu estava velho demais, confuso demais, grato demais pela atenção deles para lutar. Olhei para a foto de Helena na mesinha de cabeceira, lembrando sua voz de todos aqueles anos atrás. Não dê tanto a ela a ponto de ela se esquecer de ser grata. Bem, Helena, nossa filha definitivamente havia esquecido, mas ela estava prestes a se lembrar que seu velho pai não era tão indefeso quanto ela pensava. Fui ao meu escritório em casa e peguei o cartão de visita que guardava na gaveta da minha escrivaninha há 3 anos. Dr. Fábio Torres, advogado imobiliário. Helena insistiu que nos encontrássemos com ele após seu diagnóstico de câncer, apenas para garantir que nossos assuntos estivessem em ordem. Era hora de outra consulta. Na manhã seguinte, andei pela minha casa como um estranho a vendo pela primeira vez. Mas em vez de ver um lar, eu estava vendo o que Camila e Ricardo viam: metragem quadrada, valor de mercado, ativos líquidos. Na cozinha, passei a mão pela bancada de granito que eu mesmo instalei, trabalhando à luz de um lampião depois do meu trabalho regular, porque não podíamos pagar para contratar empreiteiros. Helena havia escolhido o padrão, um cinza salpicado com veios de ouro que capturavam a luz da manhã. Ela fez café nesta bancada todas as manhãs por 16 anos, até o câncer tirar suas forças. Lembrei-me da manhã de Natal em que Camila, com 3 anos, deu seus primeiros passos vacilantes bem aqui, da geladeira para os braços estendidos de Helena. Nós dois choramos de alegria, Helena pegando nossa filha no colo e girando com ela enquanto eu corria para pegar a câmera. Nosso bebê está andando na nossa casa, Helena sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Na casa que construímos para ela, a sala de estar guardava 25 anos de manhãs de Natal. Eu ainda podia ver o rosto de Camila, aos 7 anos, se iluminando ao ver a casa de bonecas. Passei 3 meses construindo-a na garagem, trabalhando em segredo depois que ela ia para a cama. Helena havia costurado cortinas minúsculas para as janelas, feito móveis em miniatura com papelão e retalhos de tecido. "Papai! É igualzinha à nossa casa", Camila gritou. E era! Eu a fiz uma réplica perfeita, até a pequena janela de sacada no que representava seu quarto. Aquela janela de sacada me custou 6 meses de horas extras. Helena a viu em uma revista e se apaixonou pela ideia de ler ali à tarde. Aprendi a cortar ângulos que nunca havia cortado antes. Medi e remedi até minhas costas doerem de tanto rastejar ao redor da estrutura. "Roberto, não podemos pagar por isso." Helena se preocupou quando me viu marcando as medidas na parede. "Você quer, você terá", eu disse a ela. "Eu dou um jeito." Subi as escadas para o antigo quarto de Camila, ainda pintado no amarelo suave que ela escolheu para seu aniversário de 16 anos, ainda decorado com fotos de seus amigos do colégio e memórias da faculdade. O quarto onde eu a ninara durante noites de cólica quando bebê, onde Helena e eu a ajudamos com o dever de casa de álgebra na pequena escrivaninha branca que construí para caber perfeitamente sob a janela. O quarto principal era o mais difícil. O lado da cama de Helena ainda tinha seu copo d'água na mesinha de cabeceira, seu marcador de livro ainda na página 247 do romance que ela nunca terminaria. Construí esses closets com minhas próprias mãos, projetados sob medida para a altura de Helena, suas roupas ainda penduradas ali, ainda com o leve cheiro de seu perfume. Este era o quarto onde planejamos nosso futuro, onde sussurramos sobre nossos sonhos para Camila, onde Helena morreu segurando minha mão enquanto as máquinas apitavam ao nosso redor. "Prometa que não vai deixar que se aproveitem de você", ela disse perto do fim, sua voz mal um sussurro. "Você é bom demais, Roberto. Generoso demais. Prometa que vai se cuidar." Eu prometi, mas não cumpri essa promessa, não é? No meu escritório em casa, encontrei a pasta de fotos da construção que Helena guardava. Fotos minhas assentando a fundação na primavera de 1999, 25 anos mais jovem e 25 quilos mais forte. Eu e minha equipe instalando a estrutura. Helena de capacete, nos trazendo limonada em dias quentes de verão.
sua barriga apenas começando a aparecer com Camila. Os registros financeiros daqueles anos contavam a história que as fotos de Helena não podiam. Uma segunda hipoteca, um empréstimo pessoal do meu irmão. Helena arranjando um emprego de meio período na secretaria da escola para ajudar com os custos dos materiais. Comemos arroz e feijão por meses. Dirigimos carros que só andavam por um milagre e um rolo de fita isolante. Mas construímos esta casa com nosso suor, nosso sacrifício, nosso amor um pelo outro e pela família que estávamos criando. E agora minha filha, o bebê que deu seus primeiros passos nesta cozinha, a criança que brincou no quintal, que eu mesmo a jardinei, queria vender tudo e me descartar como um móvel inconveniente. Peguei o cartão de visita do doutor Fábio Torres da gaveta da minha escrivaninha. As bordas estavam gastas por 3 anos de manuseio, mas o número de telefone ainda estava claro. Camila e Ricardo achavam que estavam lidando com um velho confuso que ficaria grato por qualquer migalha de atenção que lhe dessem. Achavam que eu era fraco, indefeso, pronto para entregar o trabalho da minha vida sem lutar. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Disquei o número do doutor Torres e ouvi chamar, minhas mãos firmes como pedra. Lá fora, a manhã de primavera estava clara e ensolarada. O tipo de dia que Helena amava, o tipo de dia para novos começos. O escritório de advocacia Torres Associados ocupava o 2º andar de um modesto prédio de tijolos na Avenida Rebouças. O tipo de lugar especializado em ajudar pessoas comuns com problemas reais, em vez de impressionar clientes corporativos. Escolhi meu melhor terno, o cinza carvão que Helena havia escolhido para eu usar no funeral dela, e cheguei 15 minutos adiantado, minhas mãos tremendo apenas levemente enquanto me registrava na recepção. Doutor Fábio Torres era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 55 anos, com têmporas grisalhas e a postura paciente de um homem que já ouviu todas as histórias de terror familiares 2 vezes. Seu escritório era forrado de livros de direito e fotos de família. Uma esposa, 2 adolescentes, um Golden Retriever, o tipo de vida normal que Helena e eu tentamos construir. Senhor Almeida, bom vê-lo novamente. Dr. Torres serviu café de uma pequena máquina no canto, o cheiro forte preenchendo o espaço entre documentos legais e arquivos. Lembro-me de você e da Helena de alguns anos atrás. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. Aceitei o café, surpreso com a firmeza da minha voz. Preciso discutir algo delicado sobre minha filha e meu genro. Dr. Torres se acomodou atrás de sua mesa, caneta em punho. Estou ouvindo. Contei tudo a ele, o telefonema, a conversa ouvida, os planos deles de vender minha casa e me colocar em uma casa de repouso. A expressão do doutor Torres nunca mudou, mas o vi balançar a cabeça levemente quando descrevi a avidez deles em gastar meu dinheiro na casa dos sonhos em Campos do Jordão. Infelizmente, Sr. Almeida, este cenário é mais comum do que se imagina. Dr. Torres pousou a caneta e recostou-se na cadeira. Filhos adultos muitas vezes presumem que sabem o que é melhor para seus pais idosos, especialmente quando há bens valiosos envolvidos. Mas eles não podem realmente fazer nada, podem? Quero dizer, legalmente. Vamos começar pelo básico. A casa está registrada apenas em seu nome desde o falecimento de sua esposa, correto? Isso mesmo. Helena e eu a possuíamos em conjunto. Mas quando ela morreu, a propriedade foi transferida para mim automaticamente. Então, legalmente falando, sua filha e seu genro não têm absolutamente nenhum direito à sua propriedade. Eles não podem vendê-la, não podem forçá-lo a ir para uma instituição de cuidados, não podem tomar nenhuma decisão sobre seus bens sem o seu consentimento explícito. Dr. Torres pegou um bloco de notas de sua gaveta e começou a fazer anotações. A casa pertence a você. Ponto final. Um alívio me inundou, seguido imediatamente por algo mais agudo. Então, se eu quisesse vendê-la eu mesmo, o senhor poderia colocá-la no mercado amanhã, se quisesse. É sua propriedade, sua decisão. Dr. Torres ergueu os olhos de suas anotações. Posso perguntar por que está considerando essa opção? Pensei no riso de Camila quando me chamou de fardo.
No cálculo frio de Ricardo sobre meu valor, em 25 anos de sacrifício reduzidos a uma transação imobiliária, eles acham que sou indefeso, confuso, acham que podem me administrar como uma propriedade. Minhas mãos se fecharam em torno da xícara de café. Talvez seja a hora de eu mostrar a eles o quão afiada minha mente realmente é. Dr. Torres ficou em silêncio por um momento, estudando meu rosto. O mercado imobiliário de São Paulo está incrivelmente aquecido agora, especialmente no seu bairro. Imóveis estão sendo vendidos em dias, muitas vezes por ofertas em dinheiro acima do preço pedido. Ele fez uma pausa. Se o senhor estivesse falando sério sobre vender rapidamente antes de sua filha e genro voltarem da viagem, quão rápido isso poderia acontecer? Com o comprador certo e há muitos investidores procurando por propriedades como a sua, poderíamos concluir a venda em uma semana, talvez menos. Dr. Torres se inclinou para a frente. Mas, Sr. Almeida, esta é uma decisão importante. Uma vez que você vende, não há como voltar atrás. Eu construí aquela casa com minhas próprias mãos, doutor. Torres, cada tábua, cada prego, cada detalhe personalizado. Sei exatamente o que estou fazendo. Passamos a hora seguinte discutindo os detalhes práticos, estimativas de valor de mercado, redes de compradores em dinheiro, requisitos legais. Dr. Torres explicou que poderia ter tudo preparado em 24 horas se eu estivesse falando sério em prosseguir. A taxa de consulta é de R$ 1.000, disse Dr. Torres enquanto eu me preparava para sair. Se decidir seguir em frente, esse valor será abatido dos meus honorários legais pela venda. Paguei em dinheiro, sentindo-me mais lúcido do que em meses. Caminhando para minha caminhonete sob o sol da primavera, senti meu celular vibrar no bolso. O nome de Camila apareceu na tela e pela primeira vez desde a traição dela, eu sorri. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes. Eu podia imaginá-la em algum lobby de hotel no Rio, provavelmente olhando o relógio, perguntando-se por que seu velho pai grato não estava correndo para atender sua ligação. Deixe-a se perguntar. Deixe que ela e Ricardo façam seus planos sobre meu futuro, minha casa, minha vida. Eles teriam a surpresa de suas vidas. O telefone continuou tocando enquanto eu subia na minha caminhonete, o cartão de visita do Dr. Fábio Torres seguro na minha carteira e um plano se formando em minha mente que ensinaria a minha filha ingrata exatamente com quem ela estava lidando. Eu havia construído minha vida do nada uma vez. Certamente poderia derrubá-la e reconstruí-la nos meus próprios termos. O telefone finalmente parou de tocar, mas eu sabia que ela ligaria de volta. Ela sempre ligava quando precisava de algo do velho. Desta vez, ela receberia muito mais do que esperava. Quando cheguei à minha garagem, a confiança havia substituído o tremor em minhas mãos. As palavras do doutor Fábio Torres ecoavam em minha mente. É sua propriedade, sua decisão. 25 anos de dúvidas e hesitações se dissiparam como a névoa de São Paulo ao sol da manhã. Eu estava destrancando a porta da frente quando o telefone tocou novamente. Pela janela, pude vê-lo vibrando no balcão da cozinha onde o deixei. O nome de Camila brilhava na tela e pela primeira vez desde sua traição, eu sorri. Deixe-a remoer por um momento. Deixe-a se perguntar por que seu velho pai grato não estava correndo para atender. Servi um copo d'água, respirei fundo e atendi no sexto toque. Pai, aí está você. A voz de Camila praticamente brilhava com um entusiasmo artificial. Comecei a me preocupar quando você não atendeu mais cedo. Desculpe, querida. Estava na rua resolvendo umas coisas. Mantive meu tom caloroso, paternal. Como o Rio está te tratando? Ah, você sabe como são essas conferências de negócios. Mas escuta, tenho a notícia mais maravilhosa. Ela fez uma pausa para efeito dramático. Ricardo e eu planejamos algo muito especial para você. Apertei o telefone com mais força, meus nós dos dedos ficando brancos. Ah, é? Queremos te dar umas férias de presente. Você merece um descanso e relaxamento depois de tudo que passou desde que a mamãe morreu. Sua voz carregava aquela simpatia ensaiada que agora eu reconhecia como manipulação. Tem este lugar lindo que encontramos. É como um resort, mas com equipe médica à disposição, só para o caso de você precisar de algo. Um resort com equipe médica. Minha mandíbula se contraiu com tanta força que pensei que meus dentes poderiam quebrar. Parece adorável, querida. Vocês realmente não precisavam se dar a todo esse trabalho por mim. Besteira, somos família. A voz de Ricardo veio do fundo.
Ele devia estar ouvindo no viva voz. Já fizemos todos os arranjos. E quando vocês estavam pensando? Consegui dizer, sabendo muito bem que me queriam fora antes de voltarem para reivindicar sua herança. Bem, devemos estar de volta na próxima sexta-feira, disse Camila. Estávamos esperando que você pudesse estar pronto até lá. Apenas arrume algumas roupas e itens pessoais. Sabe, o essencial. O essencial. Não os álbuns de fotos que Helena havia organizado com tanto carinho. Não os móveis que construí com minhas próprias mãos. Apenas o essencial para um velho sendo despachado para morrer. Na verdade, Camila, eu também tenho uma surpresa para vocês quando voltarem. Oh, pai, que tipo de surpresa? Ela parecia genuinamente satisfeita, provavelmente imaginando que eu havia assinado papéis ou facilitado o trabalho deles de alguma forma. Caminhei até a janela de sacada que construí para Helena, olhando para o jardim que ela plantou, para o balanço da varanda onde passamos inúmeras noites planejando nosso futuro. É algo em que venho trabalhando desde nossa última conversa. Acho que vocês ficarão muito surpresos. Você é tão fofo, pai. Conversamos sobre tudo quando chegarmos em casa. Ok, descanse um pouco e nós cuidaremos de todo o resto. Fofo. Ela me chamou de fofo enquanto planejava roubar minha vida. Vou descansar, querida. Eu te amo. Também te amo, pai. Até sexta. A linha ficou muda e eu coloquei o telefone na mesa com as mãos mais firmes do que estiveram em semanas. Fui ao meu escritório em casa e abri meu notebook, a tela ganhando vida com possibilidades que eu nunca havia considerado antes. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um momento antes de eu digitar. Corretores de imóveis, São Paulo. Os resultados da busca preencheram minha tela como munição em uma guerra que eu finalmente estava pronto para lutar. Eu sempre fui metódico. 25 anos como engenheiro de construção me ensinaram a pesquisar minuciosamente antes de tomar qualquer decisão. Naquela noite, essa natureza metódica serviria a um propósito diferente. Cliquei nos perfis dos corretores, comparando taxas de sucesso e depoimentos de clientes como eu costumava comparar fornecedores de aço estrutural. Morumbi, Jardins, Itaim Bibi, bairros onde as casas eram vendidas pelo tipo de dinheiro que Camila e Ricardo já estavam gastando em seus sonhos. Um nome continuava aparecendo nos primeiros resultados. Bruno Correia, 43 anos, especializado em vendas rápidas, com média de 18 dias da listagem ao fechamento. Sua foto mostrava um sorriso profissional e olhos confiantes, o tipo de homem que poderia fazer as coisas acontecerem rápido. Seus depoimentos eram exatamente o que eu precisava ver. Bruno vendeu nossa casa em 6 dias, comprador à vista alinhado em 48 horas, fechamento tranquilo, sem complicações. Fiquei olhando para o número de telefone direto dele, exibido com destaque sob suas credenciais. Era isso, o momento que colocaria tudo em movimento. Uma vez que eu fizesse essa ligação, não haveria como voltar a ser o velho grato e maleável que minha filha esperava. A foto de Helena na minha mesa parecia estar me observando. Quase podia ouvir sua voz. Roberto, você tem certeza disso? Eu tinha certeza, mais certeza do que tive sobre qualquer coisa desde o funeral dela. Disquei o número de Bruno Correia com os dedos firmes. Bruno Correia, Correia Imóveis. Em que posso ajudar? Senhor Correia, meu nome é Roberto Almeida. Estou interessado em vender minha casa rapidamente. Quão rápido essas coisas realmente podem acontecer? Bem, senhor Almeida, isso depende de vários fatores, mas com o imóvel e a estratégia de preços certos, já fechei negócios em apenas 10 dias com compradores à vista. Que tipo de prazo o senhor está procurando? 10 dias? Meu coração martelava contra minhas costelas. 10 dias? Tão rápido assim? Com certeza. O mercado de São Paulo está incrivelmente aquecido agora, especialmente para imóveis bem conservados em bairros estabelecidos. Pode me falar um pouco sobre sua casa? Olhei ao redor da minha cozinha, vendo-a pelos olhos de um comprador pela primeira vez. Sobrado, 320 metros quadrados, construído em 1999, bairro do Morumbi, 3 quartos, 2 banheiros e um lavabo. Eu a mantive bem. Fiz a maior parte do trabalho eu mesmo ao longo dos anos. A voz de Bruno se aguçou com interesse.
Isso soa exatamente como o que vários dos meus investidores estão procurando. Único dono, bem conservado, bairro estabelecido. Esses são pontos de venda premium. O senhor estaria interessado em uma avaliação do imóvel? Quão rápido o senhor poderia vir? Posso estar aí esta tarde, se estiver disponível. Digamos, às 15 horas. Olhei para o relógio, era pouco depois do meio-dia. Às 15 horas funciona perfeitamente. Deixe-me dar o endereço. Depois que desliguei, sentei-me no silêncio repentino da minha cozinha. A magnitude do que eu havia colocado em movimento começando a pesar em meu peito. Em 3 horas, um estranho andaria pela casa que Helena e eu construímos juntos, atribuindo valores em reais às nossas memórias. Passei as 2 horas seguintes limpando obsessivamente velhos hábitos do tempo de Helena, quando ela insistia que a casa estivesse impecável para qualquer visitante. Tirei o pó da janela de sacada, ajeitei as almofadas no sofá, certifiquei-me de que cada superfície brilhasse. Mas essa limpeza parecia diferente. Eu não estava me preparando para convidados, estava me preparando para uma execução. Exatamente às 15 horas, a campainha tocou. Ajeitei minha camisa, respirei fundo, sentindo o cheiro dos sachês de lavanda de Helena, ainda guardados no armário de roupas de cama, e caminhei em direção à porta da frente. Minha mão tremeu levemente ao fechar-se em torno da maçaneta de latão que eu mesmo instalei há 15 anos. Atrás desta porta, esperava minha salvação ou minha danação. Girei a maçaneta e abri a porta para o meu futuro. Bruno Correia era exatamente como na foto. Profissional, mas acessível, na casa dos 40 anos, com o tipo de porte confiante que vem de anos de negócios bem-sucedidos. Ele carregava uma pasta de couro e um tablet, e no momento em que entrou, seus olhos se arregalaram. Uau! Ele parou na minha entrada, seu olhar percorrendo o acabamento de gesso que instalei à mão até o piso de madeira que Helena e eu selecionamos juntos. Senhor Almeida, isto é exatamente o que eu esperava. Eu o observei absorver os detalhes, a maneira como a luz da tarde entrava pela janela de sacada de Helena, o fluxo contínuo da sala de estar para a sala de jantar que consegui ao remover uma parede de sustentação e instalar uma viga. Sua apreciação era genuína, profissional. O senhor não estava brincando sobre a manutenção deste lugar. Ele pegou seu tablet e começou a tirar fotos. Esses pisos de madeira por toda a casa são originais? Instalei eu mesmo em 2001. Helena queria algo que durasse, então optamos por carvalho maciço de 2 centímetros. Eu me vi caindo no ritmo familiar de discutir meu trabalho, orgulhoso apesar de tudo o que estava acontecendo. E esta cozinha? Bruno parou na bancada de granito, passando a mão pela borda. Instalação personalizada, cada centímetro. Helena escolheu o padrão. Disse que os veios dourados a lembravam da luz do sol. Minha voz falhou um pouco. Passei 3 fins de semana acertando as medidas. Bruno estava digitando notas em seu tablet, fotografando os armários planejados, testando torneiras e tomadas com a minúcia de alguém que sabia o que os compradores queriam. Senhor Almeida, tenho que ser honesto com o senhor. Em meus 15 anos fazendo isso, raramente vejo imóveis mantidos neste padrão. Eu sou engenheiro, era engenheiro. Acredito em construir as coisas direito da primeira vez. Isso transparece. Ele gesticulou em direção à sala de estar. Posso? Assenti, seguindo-o enquanto ele admirava o conceito aberto, as estantes embutidas flanqueando a lareira, a maneira como as escolhas de decoração de Helena transformaram nosso projeto de construção em um lar. Esta janela de sacada, trabalho personalizado. Construí para minha esposa. Ela queria um canto de leitura. Eu podia imaginá-la ali com seus romances de mistério e chá da tarde, seus óculos de leitura empoleirados no nariz. Bruno estava tirando medidas agora, sua empolgação mal contida. Senhor Almeida, preciso lhe mostrar algumas vendas comparáveis. Ele exibiu listagens em seu tablet. Imóveis semelhantes nesta área foram vendidos por R$ 4.200.000 a R$ 4.800.000. Meu peito se apertou.
Era mais do que Camila e Ricardo haviam estimado em sua conversa cruel, mas, dada a condição e as características personalizadas de sua casa, estou pensando em precificá-la em R$ 4.500.000. Isso deve vendê-la rapidamente, ao mesmo tempo que lhe garante o valor máximo. R$ 4.500.000. Sentei-me pesadamente na cadeira de leitura de Helena, o número girando em minha cabeça. Tudo isso? Zrenia, consegui dizer. Senhor Almeida, o senhor está sentado em uma mina de ouro. Imóveis como este não aparecem no mercado com frequência, especialmente nesta condição. A voz de Bruno carregava a confiança de alguém que conhecia seu negócio. Na verdade, tenho um grupo de investidores que tem procurado exatamente por este tipo de propriedade. Que tipo de grupo de investidores? Eles se especializam em imóveis de aluguel de alta qualidade em bairros estabelecidos. Pagam à vista, sem contingências de financiamento, sem negociações de reparos. Eles podem fechar em 10 dias úteis. 10 dias úteis. Camila e Ricardo voltariam do Rio em 8 dias, esperando encontrar seu pai grato e maleável, pronto para ser despachado para o resort deles. Qual é a pegadinha? Por que tão rápido? Bruno sorriu. Sem pegadinha. Dinheiro à vista significa sem atrasos de empréstimo, sem contingências de avaliação que poderiam matar o negócio. Eles fazem suas próprias inspeções, mas, francamente, sua casa está em melhor forma do que a maioria das construções novas que vejo. Olhei ao redor da sala de estar, onde Camila deu seus primeiros passos, onde Helena e eu recebemos manhãs de Natal e festas de aniversário e tardes tranquilas de domingo, lendo o jornal juntos. Quando eu precisaria sair? O contrato padrão lhe dá 30 dias após o fechamento, mas eles são flexíveis se você precisar de mais tempo. O principal é obter a titularidade clara e concluir a papelada. Pensei na voz de Camila ao telefone me chamando de fofo enquanto planejava roubar minha vida. Pensei no cálculo frio de Ricardo, me reduzindo a um fardo a ser administrado. Pensei no aviso de Helena sobre ser generoso demais, confiante demais. Vamos fazer isso. A máscara profissional de Bruno caiu por um momento, revelando uma empolgação genuína. Excelente escolha, Sr. Almeida. Deixe-me ligar para eles agora mesmo. Observei o discar, ouvi-o descrever minha propriedade com o entusiasmo de alguém que encontrou um tesouro enterrado. Bairro do Morumbi. Único dono. Condição impecável. Características personalizadas por toda parte. Ele encerrou a ligação com um largo sorriso. Eles querem prosseguir imediatamente. Posso ter os contratos iniciais prontos amanhã de manhã. O sol estava se pondo através da janela de sacada de Helena, lançando uma luz dourada pela sala onde eu acabara de concordar em vender 25 anos da minha vida. Mas, pela primeira vez, desde aquele telefonema devastador, senti algo que estava faltando há muito tempo. Controle. Que tal às 9 horas da manhã? A pergunta pairou no ar como fumaça, e percebi que Bruno estava esperando por uma resposta que mudaria tudo. O relógio de pêndulo no corredor, presente de 15º aniversário de casamento de Helena para mim, marcava o tempo firmemente no silêncio. 9 horas da manhã. Parece perfeito. Depois que Bruno saiu com promessas de contratos e cronogramas de fechamento, fiquei sozinho na casa que em breve pertenceria a outra pessoa. A luz do entardecer através das janelas de Helena pintava tudo de dourado, como uma fotografia de uma vida que eu estava prestes a deixar para trás. Mas não era tristeza que eu sentia, era antecipação. Bruno chegou na manhã seguinte com contratos, um tabelião e café para todos, o tipo de eficiência profissional que eu sempre respeitei. Li cada linha com a minúcia que me tornou um bom engenheiro, verificando detalhes da mesma forma que costumava verificar projetos. Preço de venda, R$ 4.500.000. Compra à vista, data de fechamento, 10 dias úteis a partir da assinatura. O tabelião, um homem de meia idade com olhos gentis, me guiou por cada assinatura. Contingências mínimas, apenas a pesquisa de titularidade e a vistoria final, e o senhor pode permanecer no imóvel por 30 dias após o fechamento, se necessário.
Isso mesmo, Sr. Almeida. Embora a maioria dos vendedores prefira se mudar mais cedo, apenas para ter paz de espírito, quase ri. A única paz de espírito que eu teria viria de ver os rostos de Camila e Ricardo quando descobrissem o que seu fardo havia feito. Assinei meu nome com as mãos firmes e, assim, o processo estava em andamento. Os 3 primeiros dias passaram em um borrão de papelada e inspeções. O cartório de registro de imóveis iniciou sua busca em décadas de registros. Os investidores enviaram sua equipe. Uma equipe educada que admirou meu trabalho e não encontrou nada do que reclamar. O sogro de vocês realmente sabia o que estava fazendo, disse um deles ao representante, já que presumiam que eu já tinha partido. Esses pisos, essa parte elétrica, tudo de primeira qualidade. Dos dias 4 a 6, tornei-me um homem com uma missão secreta. Pesquisei apartamentos online, procurando algo pequeno, mas confortável, um lugar onde eu pudesse recomeçar com quase R$ 4.500.000 no banco. Encontrei um lugar no Alto da Lapa, um condomínio para idosos com áreas verdes e um centro comunitário, o tipo de lugar que Helena e eu às vezes conversávamos para nossos anos dourados. Também liguei para empresas de guarda-móveis, planejando quais das coisas de Helena eu guardaria e quais teria que deixar para os novos donos. A porcelana dela, com certeza, sua caixa de joias, os álbuns de fotos, o essencial de uma vida vivida juntos. Dos dias 7 a 9, uma estranha confiança que eu não sentia há anos tomou conta de mim. Todas as manhãs eu acordava sabendo que estava um passo mais perto da liberdade, um passo mais perto de mostrar à minha filha que seu velho pai confuso era mais esperto do que ela jamais imaginou. Dona Marisa, a vizinha, notou a atividade, perguntou sobre os inspetores e as pessoas de aparência oficial. Apenas alguns reparos sendo feitos, eu disse, odiando a meia-verdade, mas sabendo que a verdade completa se espalharia pelo bairro antes que eu estivesse pronto. No 8º dia, Bruno ligou com a confirmação final. Está tudo certo para o fechamento de amanhã, Sr. Almeida. Os compradores estão encantados com os resultados da inspeção. A transferência bancária será concluída no mesmo dia. O senhor terá acesso aos fundos imediatamente. Naquela noite, fiz uma única mala com roupas e itens pessoais. Não porque eu já estivesse me mudando, mas porque queria estar pronto para qualquer coisa. Olhei para a foto de Helena na nossa cômoda e sussurrei. Espero que você entenda o que estou fazendo. A manhã de sexta-feira chegou clara e ensolarada. O tipo de dia de primavera que Helena costumava dizer que era São Paulo em sua melhor forma. Vesti-me cuidadosamente com meu melhor terno. Não o terno do funeral, mas o azul marinho que Helena me comprou para a formatura da faculdade de Camila. O escritório do cartório era todo eficiência profissional e parabéns. Os compradores foram representados por seu advogado, um homem perspicaz que verificou 2 vezes cada documento. Bruno conduziu a papelada como um maestro regendo uma orquestra. Senhor Almeida, se o senhor assinar aqui e rubricar ali. Cada assinatura parecia cortar uma corrente, a transferência da escritura, a declaração de liquidação, o reconhecimento final de que a Rua das Acácias, 1247, não pertencia mais a Roberto Almeida, e esta é a sua confirmação de transferência bancária. R$ 4.500.000 menos os custos de fechamento foram depositados em sua conta. Fiquei olhando para os números no papel. Mais dinheiro do que eu já tinha visto em um só lugar. Mais dinheiro do que Camila e Ricardo sonhavam que seu fardo poderia acessar. Apertamos as mãos de todos satisfeitos com a transação tranquila. Bruno me acompanhou até minha caminhonete, prometendo manter contato se eu precisasse de serviços imobiliários novamente. O senhor fez a escolha certa, Sr. Almeida. Às vezes, um novo começo é exatamente o que precisamos. Dirigi para casa por bairros que conhecia há 25 anos, passando pela escola primária, onde Camila aprendeu a ler, pelo parque onde Helena e eu costumávamos caminhar todos os domingos de manhã. Mas, em vez de nostalgia, senti libertação. Parei na minha garagem e fiquei na caminhonete, olhando para a casa que não era mais minha. As chaves da porta da frente pareciam pesadas na minha mão, mas amanhã eu as entregaria aos novos donos e me afastaria deste capítulo da minha vida.
Camila e Ricardo deveriam voltar do Rio em 3 dias. Chegariam esperando encontrar seu pai grato e maleável, pronto para ser despachado para o resort deles. Em vez disso, encontrariam uma casa vazia e uma lição que nunca esqueceriam. Saí da minha caminhonete e caminhei em direção à minha porta da frente, pegando meu telefone para fazer a próxima ligação de um plano que estava funcionando melhor do que eu jamais esperara. O motor estalava enquanto esfriava na minha garagem, mas eu não conseguia desligá-lo. Fiquei olhando para a casa que construí com minhas próprias mãos, a casa que agora pertencia a estranhos, a casa para onde Camila e Ricardo esperavam voltar e encontrar seu pai grato e maleável, esperando para ser despachado. As chaves da porta da frente pareciam chumbo na minha mão. Novos donos ou não, eu ainda tinha acesso por 30 dias, tempo suficiente para completar o que comecei. Dirigi até um café na Avenida Rebouças e estacionei no pátio, com as mãos firmes enquanto discava para o serviço de informações em busca de um chaveiro 24 horas. A taxa de emergência custaria R$ 500 a mais, mas dinheiro não era mais uma preocupação. Chaveiro 24 horas, Eduardo falando. Preciso trocar todas as fechaduras da minha casa hoje. É urgente. Qual seria o prazo, senhor? O mais rápido possível. Posso pagar em dinheiro. Posso estar aí em 2 horas. Endereço? De volta a casa, esperei por Eduardo na minha caminhonete, observando Dona Marisa regar seu jardim ao lado. Ela acenou e eu acenei de volta, meu peito apertado com o conhecimento de que eu estava mentindo para todos que se importavam comigo. Eduardo chegou em uma van cheia de ferramentas e ferragens. Um homem na casa dos 50 anos que claramente já tinha visto todo tipo de emergência com fechaduras que São Paulo tinha a oferecer. Problema de segurança, senhor? Ele perguntou, estudando minha porta da frente. Situação de nova propriedade. Melhor prevenir do que remediar. Ele assentiu, como se já tivesse ouvido isso antes, e começou a trabalhar. Observei-o remover as fechaduras que instalei há 15 anos. As ferragens de latão que Helena havia escolhido porque combinavam com o nosso batente de porta. Essas são fechaduras de qualidade, comentou Eduardo, enquanto trabalhava. Alguém sabia o que estava fazendo quando as instalou. Fui eu. Gosto das coisas bem feitas. As novas fechaduras eram prateadas em vez de latão, modernas em vez de tradicionais. Elas clicavam de forma diferente quando Eduardo as testou, um som mais agudo e mecânico do que as antigas. Aqui estão suas novas chaves, senhor, 3 cópias de cada, porta da frente, porta dos fundos e entrada lateral da garagem. Eduardo me entregou um chaveiro que parecia estranho na minha mão. Fica R$ 1.800 com a taxa de emergência. Paguei em dinheiro da minha carteira, sabendo que não haveria rastro de papel conectando Roberto Almeida a essa transação. Depois que Eduardo saiu, fiquei em minha casa vazia e comecei a parte mais difícil, empacotar 25 anos de vida no que eu podia carregar. A caixa de joias de Helena foi para minha mala primeiro, junto com nossas fotos de casamento e o romance que ela estava lendo quando morreu, com o marcador ainda na página 247. Meus certificados de engenharia, nossos documentos importantes, o livro de receitas favorito de Helena, com as anotações manuscritas nas margens. Deixei quase todo o resto. Os móveis que contavam nossa história teriam que ficar. Os álbuns de fotos que narravam a infância de Camila, as roupas de Helena ainda penduradas em nosso armário, ainda carregando o leve cheiro de seu perfume. Enquanto empacotava, liguei para os apartamentos Recanto do Sol, explicando que precisava de um apartamento de um quarto mobiliado imediatamente. Temos uma unidade adorável disponível para ocupação imediata, disse Dona Sônia, a gerente do imóvel. Contrato mensal, se preferir flexibilidade. Eu fico com ele. Encontrei Dona Sônia no condomínio 1 hora depois. Um prédio modesto, mas limpo, projetado para idosos, com um centro comunitário e jardins bem cuidados. A unidade de um quarto era simples, mas confortável, mobiliada com tudo o que eu precisava para recomeçar. Depósito em dinheiro está ótimo, senhor Almeida. Quando o senhor gostaria de se mudar? Hoje à noite. As sobrancelhas de Dona Sônia se ergueram levemente, mas ela não fez perguntas. Assinei o contrato e entreguei o primeiro mês de aluguel mais o depósito. Quase R$ 8.000 que pareceriam impossíveis de gastar casualmente apenas 2 semanas atrás. Carregando meu carro no crepúsculo, vi Dona Marisa observando de sua janela. Ela acenou novamente e senti o peso de todos os relacionamentos que estava rompendo.
todas as conexões que Camila e Ricardo me forçaram a cortar. Dei uma última caminhada pelos quartos vazios. Meus passos ecoavam de forma diferente agora que a casa pertencia a outra pessoa. Na cozinha, onde Helena ensinou Camila a fazer biscoitos de Natal. Na sala de estar, onde assistimos Camila abrir presentes na manhã de Natal. Em nosso quarto, onde Helena deu seu último suspiro enquanto eu segurava sua mão. Sinto muito, meu bem, eu disse em voz alta para a memória de Helena. Mas você entenderia. Você sempre disse que eu era generoso demais para o meu próprio bem. Tranquei a casa com as novas fechaduras e me afastei da Rua das Acácias, pelo que poderia ser a última vez. Meu espelho retrovisor cheio da vida que eu estava deixando para trás. O sol estava se pondo quando cheguei ao Recanto do Sol, meu carro carregado com o essencial da minha existência. Levei minha mala para minha nova porta da frente, atrapalhando-me com chaves desconhecidas para fechaduras desconhecidas. Dentro do pequeno apartamento, larguei minha mala e imediatamente peguei meu telefone. A fase final do meu plano exigia mais uma ligação, mais uma peça do quebra-cabeça que daria a Camila e Ricardo a surpresa de suas vidas. O apartamento parecia um quarto de hotel, funcional, mas sem alma, com móveis genéricos e o cheiro persistente de limpador de carpete industrial. Fiquei de pé segurando meu telefone, a foto de Helena já posicionada na mesinha de cabeceira, tentando decidir qual banco protegeria melhor quase 4.500.000 das crianças que achavam que mereciam. Abri meu notebook na pequena mesa de jantar e comecei a pesquisar bancos especializados em grandes depósitos. O Banco Comunitário Paulista chamou minha atenção, menor que as grandes redes com foco em atendimento pessoal e discrição, exatamente o que eu precisava. Banco Comunitário Paulista, divisão de Private Banking. David Matos falando. Senhor Matos, meu nome é Roberto Almeida. Preciso abrir uma conta para um depósito substancial, cerca de 4.500.000 reais. A breve pausa do outro lado da linha me disse que David estava recalculando seu dia. Teríamos o maior prazer em trabalhar com o senhor Almeida. Quando seria conveniente para uma consulta? Segunda-feira de manhã, às 9 horas. Perfeito. Terei tudo preparado. O fim de semana se estendia à minha frente como um território inexplorado. Eu nunca havia morado em outro lugar senão na casa que Helena e eu construímos juntos. Este pequeno apartamento parecia um exílio, mas era um exílio por escolha. Minha escolha, não a deles. No sábado de manhã, fiz café na cozinha desconhecida e desempacotei metodicamente meus pertences. A caixa de joias de Helena na cômoda, meus prêmios de engenharia na estante, nossa foto de casamento ao lado da cama, onde eu dormiria sozinho em um espaço que nunca conheceu a presença de Helena. Fui ao supermercado e comprei comida para uma pessoa. Refeições simples, nada que exigisse o tipo de culinária que Helena amava. O caixa, um jovem de olhos gentis, perguntou se eu era novo na área. Acabei de me mudar, eu disse, começando de novo. No domingo de manhã, descobri uma cafeteria chamada Grãos e Vistas, a 3 quarteirões do meu apartamento. A barista, uma jovem chamada Sara com mechas roxas no cabelo, fazia o tipo de café forte que eu preferia. Você é novo por aqui, ela observou, não intrometida, apenas amigável. Engenheiro aposentado, eu disse, procurando uma vida mais tranquila. Bem, você encontrou o bairro certo para isso. A maioria dos nossos clientes é bem tranquila. Sentei-me perto da janela com meu café, observando as pessoas passearem com cachorros e empurrarem carrinhos de bebê, vivendo o tipo de manhã de sábado normal que Helena e eu costumávamos valorizar. Mas, em vez de tristeza, senti algo que não experimentava há meses: antecipação. Na segunda-feira de manhã, vesti meu melhor terno e dirigi até o Banco Comunitário Paulista. David Matos era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 45 anos, com o tipo de cordialidade profissional que vem de lidar com as economias da vida das pessoas. Senhor Almeida, o que o traz ao Banco Comunitário Paulista? Recentemente vendi minha casa. Preciso de um novo começo com uma instituição que valoriza relacionamentos pessoais em vez de taxas de transação. David assentiu com genuína compreensão. Nós nos especializamos exatamente nesse tipo de serviço. Fale-me sobre suas necessidades. Expliquei minha situação com cuidado. Um viúvo que vendeu a casa da família e precisava de um banco seguro e acessível. David fez perguntas ponderadas, nunca se intrometendo além do necessário para a abertura da conta.
Vou precisar transferir os fundos do meu banco anterior, expliquei. Sem problemas. Podemos iniciar essa transferência hoje e os fundos devem ser compensados até quarta-feira. David preparou a papelada com eficiência silenciosa. Acesso online, cartão de débito e talão de cheques, todos os serviços padrão. Dado o valor, eu também recomendaria nosso pacote de conta premium para recursos de segurança adicionais. Assinei documentos que me tornaram um cliente oficial do Banco Comunitário Paulista, cliente número 847.293, com acesso a quase 4.500.000 reais, que Camila e Ricardo nunca veriam. Terça e quarta-feira passaram no estranho ritmo da minha nova rotina. Café da manhã no Grãos e Vistas. Sara se lembrou do meu pedido e perguntou sobre meu fim de semana. Caminhadas à tarde pelo bairro, descobrindo um pequeno parque com bancos onde outros aposentados alimentavam pombos e liam jornais. Na quarta-feira à tarde, David ligou com a notícia que eu estava esperando. Senhor Almeida, seus fundos foram compensados com sucesso. Sua conta está totalmente ativa. Desliguei e olhei ao redor do meu pequeno apartamento, para a foto de Helena me observando da mesinha de cabeceira, para a vida simples que eu estava construindo a partir dos destroços da traição da minha filha. Pela primeira vez desde a morte de Helena, senti-me verdadeiramente no controle do meu próprio destino. Na quarta-feira à noite, sentei-me na minha única cadeira. Não a cadeira de leitura de Helena, não a poltrona onde ouvi a traição de Camila, apenas uma cadeira simples em um quarto simples que pertencia inteiramente a mim. Abri meu notebook e digitei mini-câmeras de vigilância na barra de pesquisa. Meus dedos pairaram sobre o teclado, sabendo que o que eu estava prestes a pedir capturaria o ato final da minha vingança. Camila e Ricardo voltariam na sexta-feira, esperando encontrar seu velho pai grato, pronto para ser administrado. Em vez disso, eles descobririam que seu fardo havia se tornado seu maior problema. Os resultados da busca encheram minha tela com dezenas de opções de vigilância, desde câmeras de segurança óbvias até dispositivos disfarçados de objetos do cotidiano. Após 30 minutos de pesquisa, encontrei o que precisava: uma mini câmera sem fio escondida dentro do que parecia ser um carregador de celular. As especificações eram perfeitas para minha mente de engenheiro. Habilitada para Wi-Fi com controle por aplicativo de smartphone, gravação ativada por movimento, 12 horas de vida útil da bateria e qualidade de vídeo cristalina. Mais importante, poderia transmitir imagens ao vivo diretamente para o meu celular de qualquer lugar com acesso à internet. Encomendei com envio expresso, pagando R$150 extras para garantir a entrega na quinta-feira. O custo total foi de R$750, um valor que me faria hesitar 2 semanas atrás, mas que mal registrei agora. Com a câmera encomendada, voltei-me para o próximo elemento crucial: o bilhete que explicaria tudo para Camila e Ricardo quando descobrissem que suas chaves não funcionavam mais. O primeiro rascunho era muito raivoso, muito cru com a dor da traição deles. O segundo era muito frio, faltando a devastação pessoal que eles causaram. No terceiro rascunho, encontrei o tom certo: digno, mas devastador. Amoroso, mas final. Escrevi com minha caligrafia cuidadosa de engenheiro, a caligrafia que Helena sempre admirou. Queridos Camila e Ricardo, se vocês estão lendo isso, significa que meu plano funcionou perfeitamente. Eu ouvi a conversa de vocês no telefone sobre me colocar em uma casa de repouso porque estou me tornando um fardo. Ouvi vocês calculando quanto dinheiro ganhariam vendendo minha casa. A casa foi vendida por R$4.500.000 à vista. O dinheiro está seguro na minha nova conta bancária, onde permanecerá. Mudei-me para um lugar onde sou apreciado, não tolerado. Não se preocupem comigo. Preocupem-se com a própria situação de moradia de vocês. Seus pertences foram embalados e estão guardados na Guarda Tudo SP, na Avenida Rebouças. Vocês têm 30 dias para retirá-los antes que as taxas de armazenamento comecem. Eu dei a vocês tudo o que eu tinha por 42 anos. Vocês me pagaram planejando me encarcerar para que pudessem roubar o trabalho da minha vida. Espero que a lição tenha valido o custo. Com amor, pai. Na quinta-feira de manhã, o Sedex chegou ao meu apartamento com uma pequena caixa contendo meu equipamento de vigilância. Passei 1 hora na minha cozinha testando o dispositivo e aprendendo a usar o aplicativo do smartphone. A qualidade do vídeo era notavelmente clara, o áudio nítido o suficiente para captar conversas sussurradas.
Na quinta-feira à tarde, dirigi até minha antiga casa pela última vez. Usei o controle remoto da garagem que nunca dei a Camila e Ricardo, estacionando dentro para evitar perguntas dos vizinhos. Minhas mãos tremeram levemente quando me aproximei da porta da frente com minhas novas chaves. Lá dentro, a casa ainda cheirava a lar, os sachês de lavanda de Helena, o óleo de limão que eu usava nos móveis de madeira, o leve resíduo de 25 anos de jantares em família. Mas havia novas adições que apertaram meu peito, as malas de Camila e Ricardo perto da escada, a correspondência deles espalhada no balcão da cozinha, evidências de que eles estavam tratando minha casa como seu depósito pessoal enquanto planejavam meu exílio. Posicionei o carregador com a câmera perto da tomada da porta da frente, angulando-o perfeitamente para capturar qualquer um que entrasse. A visão através do aplicativo do meu celular mostrava toda a entrada, incluindo o local onde eu planejava pendurar meu bilhete. Testei a detecção de movimento, andando para dentro e para fora do quadro, até ficar satisfeito de que o sistema capturaria cada momento do retorno deles. Então, colei o envelope na parte de dentro da porta da frente, na altura dos olhos, onde eles não poderiam deixar de ver. De pé, na minha sala de estar uma última vez, toquei na lareira onde a foto de Helena esteve por 23 anos. Os novos donos colocariam suas próprias fotos de família ali. Criariam suas próprias memórias nos cômodos que Helena e eu enchemos de amor. Está feito, meu bem, sussurrei para a memória de Helena. Justiça foi feita. Tranquei a casa com minha nova chave, testei o feed da câmera mais uma vez do meu carro e voltei para o meu apartamento. O detector de movimento estava armado, a bateria totalmente carregada e meu celular pronto para me alertar no momento em que Camila e Ricardo descobrissem que suas chaves não funcionavam mais. De volta ao meu apartamento, sentei-me na minha cadeira com o celular na mão, observando a porta vazia através do aplicativo da câmera. O carimbo de data-hora mostrava 18h30 de quinta-feira. Amanhã, Camila e Ricardo voltariam de sua viagem de negócios, provavelmente discutindo seus planos para a casa de repouso e já gastando meu dinheiro em suas mentes. Eles não tinham ideia de que seu velho pai grato havia se tornado seu pior pesadelo. Acordei na sexta-feira de manhã com a antecipação de um homem prestes a testemunhar a justiça após anos de injustiça. Meu café estava mais saboroso do que nas últimas semanas, e até o pequeno apartamento parecia menos confinador enquanto eu me acomodava na minha cadeira com meu celular, o feed da câmera mostrando minha antiga porta de entrada vazia. 16h30. Eles deveriam chegar em breve. Eu havia memorizado seus padrões de viagem. Camila sempre insistia em sair do Rio ao meio-dia para evitar o trânsito. E Ricardo dirigia exatamente no limite de velocidade. Eles estariam parando na minha garagem em menos de uma hora. Olhei para a foto de Helena na minha mesinha de cabeceira. Espero que você entenda o que estou fazendo, meu bem. Eles não me deixaram escolha. 17h15. Meu celular vibrou com a detecção de movimento. Um SUV preto, o carro de Ricardo, entrou na garagem da minha antiga casa. Meu coração martelou contra minhas costelas enquanto eu observava a tela. Camila saiu primeiro, espreguiçando-se após a longa viagem. Ricardo emergiu do lado do motorista, tirando as malas da parte de trás. Eles se moviam com a confiança casual de pessoas voltando para casa para reivindicar sua herança. Observei-os se aproximarem da porta da frente, Camila pegando as chaves de sua bolsa, enquanto Ricardo colocava a bagagem no chão. Ela inseriu a chave na fechadura que eu mandei trocar ontem. A chave não girou. Camila franziu a testa, examinando seu chaveiro. Ela tentou novamente, balançando a chave com crescente frustração. Que estranho, sua voz chegou pelo alto-falante do meu celular. Minha chave não está funcionando. Ricardo se aproximou, sua expressão mudando de cansada para preocupada. Deixe eu tentar a porta dos fundos. Observei-o desaparecer pela lateral da casa enquanto Camila continuava lutando com a fechadura da frente. Quando Ricardo voltou 3 minutos depois, seu rosto havia escurecido de alarme. A porta dos fundos também está trancada e o controle da garagem não está funcionando. Sua voz carregava a ponta de pânico que eu esperava ouvir. Camila, alguém trocou essas fechaduras. O quê? Isso é impossível. O pai nem conhece nenhum chaveiro. Ricardo estudou a porta da frente com mais atenção, sua mente de consultor financeiro reconhecendo problemas quando os via. Essas são fechaduras novas.
Isso não é um acidente. Camila pegou o celular com as mãos trêmulas. Vou ligar para o pai. Observei a discar meu antigo número fixo, o número que eu mandei desconectar há 3 dias. Após vários toques, seu rosto se contorceu de confusão. Não atende, nem está indo para a caixa postal. Tenta o celular dele. Ele não tem celular, lembra? Conversamos sobre comprar um para ele para emergências. Sua voz falhou com o primeiro sinal de medo real. Ricardo estava examinando as janelas agora, sua confiança anterior completamente evaporada. Ali, aquela está destrancada. Posso te dar um impulso. Observei minha filha escalar pela janela da cozinha que deixei deliberadamente destravada, seu terninho de negócios prendendo na moldura. Ela desapareceu lá dentro e, momentos depois, a porta da frente se abriu por dentro. Ricardo entrou com as malas e ambos pararam abruptamente quando viram o envelope branco colado na porta na altura dos olhos. A mão de Camila tremeu ao arrancar o envelope com o nome dela e de Ricardo escritos com minha caligrafia cuidadosa. Inclinei-me para a frente na cadeira do meu apartamento, com o celular agarrado em ambas as mãos, enquanto ela rasgava o selo. Seus olhos percorreram minhas palavras, Ricardo lendo por cima do ombro dela. Observei seus rostos mudarem da confusão ao choque, à incredulidade, ao horror. Ele vendeu a casa. A voz de Camila subiu a um quase grito. Como ele pôde fazer isso com a gente? Ricardo arrancou o bilhete das mãos dela, lendo-o novamente como se as palavras pudessem mudar. Aquele velho manipulador. Ele estava nos enganando o tempo todo. 4,5 milhões. Camila estava chorando agora, sua maquiagem cuidadosa escorrendo por suas bochechas. Ele ficou com tudo. Aquele dinheiro era para ser o nosso futuro. Seu futuro. Ricardo retrucou, sua máscara de genro devotado finalmente caindo. Este é o seu pai, Camila. Você deveria ter lidado melhor com isso. Minha culpa? Ela se virou para ele, anos de ressentimento suprimido fervendo. Foi você quem disse que ele estava se tornando um fardo. Foi você quem insistiu na casa de repouso. Bem, ele era um fardo. Olha o que ele fez com a gente. Ricardo gesticulou descontroladamente pela sala que não era mais deles. Estamos sem teto. Nosso aluguel vence na próxima semana. A bela ironia não me passou despercebida. Eles estavam brigando na minha sala de estar por estarem sem teto, assim como planejaram me deixar sem teto na casa de repouso deles. Ligue para um advogado, disse Camila desesperadamente. Tem que haver algo que possamos fazer. Ele não pode simplesmente vender a casa sem nos avisar. Com que dinheiro? Swing, a voz de Ricardo pingava desprezo. Caso você tenha esquecido, eu perdi meu emprego há 6 meses e seu salário de marketing mal cobre as prestações do nosso carro. Então arranje outro emprego. Onde você acha que as empresas financeiras estão fazendo fila para contratar consultores que foram demitidos por transações questionáveis? Observei o rosto da minha filha desmoronar ao perceber a extensão total da situação deles. Sem casa, sem herança, sem economias e o status de desempregado de Ricardo finalmente revelado. Como ele pôde ser tão cruel? Zrenia, ela sussurrou. Da mesma forma que você foi cruel quando o chamou de fardo e planejou encarcerá-lo, Ricardo respondeu. O velho foi mais esperto que nós dois. Pela tela do meu celular, observei-os desabarem nos meus móveis antigos. Móveis que desapareceriam amanhã quando os novos donos tomassem posse. Camila enterrou o rosto nas mãos, enquanto Ricardo olhava para o meu bilhete com a expressão de um homem que finalmente entendeu que havia sido superado. Desliguei o feed da câmera. Eu já tinha visto o suficiente. Caminhando para minha pequena cozinha, abri a garrafa do vinho favorito de Helena que eu havia guardado da casa. Um Bordeaux de 2018 que estávamos guardando para uma ocasião especial que nunca chegou. Servi uma taça para mim e a ergui em direção à foto de Helena. A você, meu amor. Justiça foi feita. O vinho tinha gosto de vitória. Eles aprenderam o que acontece quando se morde a mão que alimenta. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, provavelmente Camila tentando me contatar por algum novo método. Apaguei-a sem ler e desliguei o celular completamente. Caminhando até minha janela, olhei para o horizonte de São Paulo,
pintado de dourado pelo sol poente. Em algum lugar da cidade, minha filha e seu marido estavam enfrentando as consequências de sua crueldade. Em algum lugar na minha antiga casa, eles estavam aprendendo que seu fardo havia se tornado seu maior problema. Pela primeira vez em 2 anos, desde a morte de Helena, senti-me completamente livre. Eu não era mais o fardo de ninguém. Eu era meu próprio homem novamente, com meu próprio dinheiro, minhas próprias escolhas e meu próprio futuro se estendendo à frente como uma estrada aberta. Roberto Almeida havia saído de cena e ele nunca mais voltaria. Se você gostou desta história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir. Fim da história.